A paz do Senhor, irmãos, uma boa noite a todos. Começamos então o nosso quarto módulo do nosso curso de Teologia do Instituto Bíblico Brasil para Cristo. Começamos com administração eclesiástica nesse módulo. A administração eclesiástica, ela traz uma introdução aos conceitos gerais, os objetivos da administração na igreja, como planejar, gestão de projetos baseados em Neemias, a igreja como uma empresa, pessoa jurídica, e organograma e níveis hierárquicos da nossa administração eclesiástica. Sendo assim, oremos. Soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, Senhor, aprendendo, buscando conhecimento, pois o Senhor diz nas suas palavras, o Senhor diz na Bíblia Sagrada que o povo perece por falta de conhecimento. Estamos aqui, Senhor, ajuda-nos, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nessa disciplina, a proposta é ajudar, ajudar cada um do que está buscando o entendimento, buscando o conhecimento, a compreender o seu papel, a sua função, os dons e os ministérios para obter uma igreja ativa, dinâmica e poderosa, cheia da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa intenção. É a intenção do Instituto Bíblico Brasil para Cristo, para que haja uma boa administração, haja uma igreja na presença do Senhor. Não queremos dizer aqui que a ciência da administração eclesiástica vai dar sucesso ao seu ministério, vai dar prosperidade à sua igreja, mas podemos afirmar com toda certeza que o pastor que deixar de cumprir, deixar de observar, o pastor que negligenciar esses princípios da administração, com certeza não será bem sucedido. A igreja é tanto um organismo como também é uma organização, e isso o pastor, o presbítero tem que ter muita consciência, dessa certeza de que a igreja ela é tanto um organismo como também uma organização. E é nesse sentido que o Instituto se preocupa em levar esse conhecimento até cada um dos senhores. O organismo é o corpo de Cristo que precisa ser guiado pelo modelo bíblico, enquanto que a organização precisa buscar eficiência administrativa e a obediência à legislação ao qual está sujeita. Lembrando sempre que as palavras de Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o que é administração, o que é organização e o que é organismo tem que ser bem compreendido e separado numa administração eclesiástica para que você obtenha seu sucesso. Podemos afirmar então nesse sentido de que o pastor não é e não deve ser um executivo empresarial. Muitas igrejas, muitas pessoas, muitos pastores fazem essa grande confusão, e a sociedade, ao ver um pastor, ao ver uma pessoa engravatada, ao ver uma pessoa bem vestida hoje, com uma Bíblia embaixo do braço, já fazem aquela famosa piadinha, ali vai um empresário. Então o pastor não é e não deve ser um executivo empresarial.
Ele, antes de tudo, é um servo do Senhor, ele é um pastor das ovelhas do Senhor, que ele tem que dar direção, e para isso ele tem que ter organização, tem que ter uma boa administração e administrar segundo os preceitos bíblicos e não segundo a sua vontade. É comum, né, quando um pastor ou quando uma pessoa, um presbítero, assume qualquer direção, e no caso nosso aqui, quando um pastor assume a direção, geralmente se está preocupado com almas, né? Está preocupado em salvar almas para Cristo, salvar almas para ir para o céu, oferecer a salvação. Mas no dia seguinte em que ele assume a posição, assume a igreja, que ele toma posse, ele se depara com vários problemas, né? Vários problemas de ordem administrativa, econômica, financeira, e que dependem de uma decisão dele, né? E que muitas vezes ele não tem um conhecimento e perece por causa disso, né? E não obtém sucesso. Então é preciso ter essa organização e essa consciência de que quando se assume, você estará assumindo a direção de uma igreja, sim, para salvar e preocupado para salvar almas, salvar vidas, oferecer a salvação, oferecer a vida eterna junto com o Pai no mundo celestial. Mas é preciso saber que há vários problemas de administração e administrativas econômicas que dependem de uma boa decisão, depende de um esclarecimento, né? Então, selecionamos aqui alguns itens que devem ser observados. Apresentar um plano estratégico. É preciso ter um plano estratégico a médio, a curto, a médio e a longo prazo, né? É preciso criar e gerenciar um orçamento. Quando serão as reuniões da diretoria? Como e quando será a prestação de contas anual da igreja? Como e quando será a prestação de contas? É muito importante, porque a devolução do dízimo, ele precisa ser aclarado às ovelhas, né? As pessoas precisam saber para onde está indo a sua devolução. Em que vamos investir os recursos da igreja, né? É muito importante que seja definido junto com a administração e num plano estratégico quais são as prioridades e em que setor vai ser investido os recursos que tem na igreja. Que percentual dos recursos vamos investir e que percentual dos recursos quantos de recursos vamos ter em caixa, vamos fazer uma poupança, vamos ter uma sobra, né? Quais são os recursos, como e quais os percentuais no sentido de investir esses recursos da igreja. Isso tem que ser muito bem aclarado e o pastor tem que ter esse conhecimento e essa clareza para que não surjam dúvidas e não passe dúvidas para uma boa administração. Vamos contratar funcionários ou não, né? Vai ser utilizado a mão de obra dos próprios irmãos, né? Como vai ser no início, ou vai ser sempre assim, utilizando a mão de obra dos irmãos da igreja, né? O Ministério de Louvor é o ministério que mais vai pedir investimento e equipamento, com certeza. O Ministério Infantil quer investimento. Como é que está a diretoria? Está se reunindo? Todos estão ativos? Precisa mudar? Quais não estão aqui contentes? Quais não estão contentes? Por quê? Quais são os motivos,
né, em que não estão atuando, a diretoria funciona ou apenas o administrador é que resolve, que decidem pelos direcionamentos da igreja, ou existe uma diretoria, né, se reunindo e estão ativos, decidindo pelos quais os caminhos seguir, ou o pastor ele detém todas as decisões em suas mãos, de que forma ele vai administrar, né, qual é a melhor forma. Preciso ter esses conhecimentos. Quais são os patrimônios que a igreja tem? Quais são os patrimônios que a igreja adquiriu? De que forma? Né? Se são todos catalogados? Existem documentos, notas fiscais? Né? Quais são os patrimônios que a igreja tem hoje e daqui para frente? Como vai ser a organização desse patrimônio, desses bens, né? A igreja precisa de uma conta bancária, né? Ela precisa aplicar o superávit, onde a diretoria vai discutir, o pastor vai decidir, né? Qual é o banco que deve abrir a conta, qual é a forma que deve ser administrado. Então, esses são os questionamentos em que, ao assumir uma igreja, ao assumir a administração eclesiástica, o pastor deve se perguntar e deve ter uma organização, deve ter um cronograma, deve ter essa consciência para que ele possa administrar bem e fazer uma boa gestão. O que nós queremos dizer com isso é que não buscamos aqui mercantilizar a fé. Né? A fé não é uma mercadoria, e nem utilizar a lógica de mercado, de como que funciona, qual que é a melhor forma em que o mercado está funcionando para adquirir bens ou administrar essa igreja. E nem estamos querendo aqui, né, ensinar líderes, pastores, presbíteros a administrar. Essas lógicas são utilizadas pelas igrejas do tipo sociedade anônima, né? Essas lógicas de mercantilização da fé, de lógica de mercado, de que a igreja é uma empresa, de que ela deve ter todas essas formas de mercado, né, de funcionamento de um mercado, ou como se fosse um supermercado, uma empresa que gera lucros e dividendos, né? Essas lógicas não é a nossa intenção aqui discutir e ensinar. Muito pelo contrário. A visão de cada pastor, a visão de como cada pastor deve administrar a igreja, deve vir exclusivamente do Espírito Santo através de um relacionamento íntimo desse homem de Deus, desse escolhido, desse pastor que vai administrar, né? Nesses termos é que é importante que ele tenha o conhecimento dessas lógicas e desses conhecimentos de administração, de organização, e não queremos aqui dizer é assim que é o correto e nem assim, mas alguns ensinamentos são óbvios e são necessários até mesmo para aclaramento, até mesmo para que haja uma confiabilidade na liderança, né? Desde que haja uma democracia, haja uma forma bem democrática e bem clara no sentido de administrar essa igreja.
O nosso objetivo é que os irmãos pastoreiem a Igreja de Cristo, aproveitando os conhecimentos administrativos e não se esquecendo de cumprir a legislação vigente, porque isso se chama prudência e é bíblico, né? O objetivo principal não é que interferir na administração das igrejas, né? Mas aproveitar-se de todos esses conhecimentos administrativos, porque a grande maioria das igrejas administradas, evangélicas, administradas hoje, essas pequenas igrejas, elas são administradas por, podemos afirmar com toda certeza, com pastores que têm muito pouco conhecimento administrativo e por esse motivo perece a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Perece os irmãos e perece também o pastor, devido à sua falta de conhecimento, devido à sua falta de aplicação dos conhecimentos administrativos que fazem uma grande diferença numa administração eclesiástica nos dias atuais. Portanto, podemos afirmar que é prudente e é bíblico que se siga essas orientações. É prudente saber a média mensal das receitas e das despesas da igreja. E se aquela comunidade há efeito da sazonalidade econômica que pode fazer com que em alguns meses do ano a receita ou a despesa são alteradas. É prudente que o administrador saiba, para que ele não pereça e não sofra nos meses onde há menos arrecadação, né? A arrecadação caia. Então, é preciso ter esse conhecimento, essa estatística dentro da igreja. É prudente também que como deve se dirigir uma Assembleia Geral, né? Como se deve, quais os procedimentos que podem e que não podem ser realizados, né, dentro de uma legislação, de uma Assembleia, o registro na ata, os participantes. Esse conhecimento, esses documentos, eles são documentos obrigatórios, né? Indiferente de qual seja a denominação da igreja, mas é uma legislação vigente no país e que deve ser obedecida pela administração eclesiástica. E nesses termos que é preciso ter um conhecimento da legislação, é preciso saber como funciona, né? É preciso ter esse conhecimento. É prudente saber também quando podemos fazer investimento e qual é o percentual da receita que podemos comprometer com novos investimentos. É comum a gente observar nas igrejas que os administradores tomam decisões e fazem compromissos comprometendo mais do que arrecadam e depois é comum perceber dentro das pequenas igrejas principalmente rifas, vários tipos de almoços, jantares visando arrecadar mais finanças para
cobrir rombos e investimentos mal administrados, investimentos mal feitos, né, sem ter receita. Então é preciso ter prudência e saber quando se pode fazer um investimento e qual é o percentual da receita que nós temos na nossa administração para poder comprometer sempre os valores, nunca excedente àquilo que a arrecadação, né? Para comprometer com novos investimentos. É como uma administração de um salário seu, né? É comum a gente ver pessoas, famílias perecendo porque gastam mais do que ganham. Então, uma administração eclesiástica não é diferente, porque é preciso saber onde investir, quanto investir e quais são os recursos que temos para investir, né? E que as administrações que não levam em consideração esses conhecimentos que estamos aqui discutindo, fatalmente cometem enganos e acabam perecendo. Também é prudente saber como e quando e como podemos aplicar determinadas disciplinas aos membros da igreja. É preciso ter disciplina, né? É preciso ter algumas regras. É comum a gente ver hoje em muitas igrejas administradas visando o número de pessoas, visando por questões, várias questões de ordem mundana, podemos dizer assim, de ordem seculares, que se você se sente bem, se as coisas estão bem, né, é preciso ter disciplina e é preciso ser aplicado essas determinadas disciplinas, né, e em que situação, e que isso seja aclarada, seja de forma clara e que os membros saibam, né, dessa aplicabilidade, dessa disciplina dentro da igreja, porque em toda organização há disciplina, há que se cumprir a lei, há que se cumprir a Bíblia, né? Há que se cumprir e não ser feito vistas grossas. Isso é muito importante. Numa boa administração, é preciso ter essa consciência, todos os membros ter conhecimento dessas disciplinas para que possa ser cumprida, né? E se não cumprida, ser aplicada essas medidas, né? Porque se não tem disciplina, aquilo que não tem disciplina é uma desordem. Se não tem disciplina, ela fatalmente não funciona. É prudente saber também como e por que podemos ser notificados pela justiça, para prestar esclarecimentos, e quando essa mesma justiça pode ou não intervir na administração da igreja. Existem leis municipais, leis da postura do município para funcionamento da igreja, horários, altura de volumes, né? E todas essas questões devem ser de conhecimento, né? E saber que você pode ser notificado nessa época de pandemia, por exemplo, em que foi muito aclarado, foi muito discutido horários, a forma, né? Igrejas funcionando, desobedecendo a legislação e sendo notificadas. Então é preciso ser esclarecido, é preciso ter esclarecimento, né? É preciso ter esse conhecimento e ser levado ao conhecimento, né, dos membros e muito mais pelo administrador, pelo pastor, por aquele que conduz o rebanho, né, na administração eclesiástica. Então essas prudências é preciso ter em mente, preciso estar obediente a isso, né? É prudente também conhecer os procedimentos básicos para fundar uma igreja, conhecer a lei,
quais são os termos para se construir um templo, onde, qual a metragem, qual é o número de pessoas por cada metro quadrado, né? E nesse sentido é que a administração eclesiástica, o bom administrador, aquele que se preocupa em ter o conhecimento e não simplesmente cuidar da parte espiritual importante, que cuide da parte burocrática, da parte da legislação, porque conforme Jesus disse, né, a César o que é de César, quando lhe perguntaram se era tinha que pagar os impostos. Né? Então, vivemos num mundo, vivemos numa sociedade, vivemos num lugar onde existem leis, né, aprovadas pelos administradores. Nós devemos cumprir, ter conhecimento dessas legislações, cumprir, e para que possamos trabalhar com tranquilidade e levar a palavra do Senhor e pastorear bem a igreja, administrar bem a igreja para o nosso Deus. É prudente saber também contratar funcionário e quais os seus direitos e deveres, né? Como devem ser tratados os recursos financeiros da igreja e qual é a responsabilidade dos seus administradores. É comum a gente ver, né, os próprios irmãos ajudando a parte de limpeza, a parte dos trabalhos da igreja. Também é comum a gente ver muitas igrejas sendo levadas ao Ministério do Trabalho, né? Por quê? Porque por má administração, por explorar os irmãos, né? Então, é preciso ser prudente, é preciso saber quais são os direitos e os deveres e quais as responsabilidades e quem pode ser responsabilizado por essa administração e por essa exploração do trabalho, né? Por essa contratação. Por isso é importante ter esses conhecimentos, por isso é preciso sabermos até onde e de que forma, né, uma boa administração da parte legal da igreja. Enfim, podemos afirmar com certeza que é prudente estudar a administração eclesiástica, né? Conhecer a legislação, não é só abrir, né, uma igreja, não é só administrar uma igreja, levar a palavra, mas uma igreja sem organização, uma igreja sem democracia, uma igreja onde o pastor, onde os administradores fazem a bel prazer aquilo que lhe apraz, né? Deixando as responsabilidades materiais, as responsabilidades legais das leis, né? Meio que desprezadas, porque dessa forma será muito difícil a sua prosperidade. É fácil a gente perceber nas igrejas, é fácil qualquer um que tiver uma boa observação participar e ver para quem é administrado aquela igreja, né? De que forma está sendo administrado pelo pastor daquela igreja, se é da forma em que ele quer ou é da forma em que é previsto, né, biblicamente, de uma forma democrática, de uma forma onde a Assembleia decide, de uma forma onde há participação, ou de uma forma antidemocrática, de uma forma onde
não há liberdade, dos seus membros. Né? Uma igreja, um cristianismo, uma religião que não for libertadora, que não for esclarecedora, ela jamais será uma igreja cristã, né? Uma igreja administrada à mão de ferro, sem democracia. Então, por isso, e portanto, estudar uma administração eclesiástica, ela é muito mais importante para a glória de Deus na terra, porque é a manifestação, é a visão dos cristãos em uma administração, né? A visão de como deve ser administrada biblicamente, dos ensinamentos de Deus, de como administrar participativamente, né? Como servo, mas obediente aos ensinamentos bíblicos. Então esta foi, né, espero que tenham gostado, né, tenham entendido. Essa é uma aula do nosso livro de teologia, do nosso volume 4. Que Deus abençoe a todos e qualquer dúvida estamos à disposição. Até a próxima aula e que Deus nos abençoe. Amém e amém. Obrigado, Senhor.